Tem filho que não sofre porque ninguém ama. Sofre porque dentro da casa aprendeu que precisava disputar amor. Um era mais elogiado, o outro era mais cobrado. Um era protegido, o outro era responsabilizado. Um era ouvido, o outro precisava fazer barulho para ser percebido. Um podia errar e continuava sendo acolhido. Outro errava e virava assunto da casa. Um recebia paciência, o outro recebia cobrança. Um era tratado como orgulho, outro como preocupação. Um era visto como fácil, outro como difícil. Um virou forte que ninguém cuida. Outro virou sensível que todo mundo manda parar de sentir. E sem perceber, a família começa a distribuir papéis. E quando o filho vira papel, ele deixa de se sentir filho. Eu vou repetir. Quando o filho vira papel, ele deixa de se sentir filho. Hoje nós chegamos ao 4º dia do nosso propósito pelos filhos. No primeiro dia, Deus tocou a nossa história como filhos. No segundo dia, Ele nos fez olhar para a mente das nossas crianças e para as vozes que vão sendo formadas dentro delas. No terceiro dia, Ele nos conduziu a consagrar a casa, discernir o ambiente e devolver o lar ao governo dele. Mas hoje Deus nos chama para olhar para um lugar muito específico. A mesa da família. Não apenas a mesa como móvel, mas a mesa como lugar de pertencimento. A mesa como lugar de encontro. A mesa como lugar onde filhos deveriam sentir: eu tenho espaço aqui. Eu sou visto aqui. Eu não preciso competir para ser amado aqui. Porque existem casas onde todo mundo senta à mesa, mas nem todo mundo se sente pertencente. Um filho fala e é ouvido, outro fala e é interrompido. Um conta algo e todos prestam atenção. Outro tenta contar e ninguém para lhe ouvir. Um erra e recebe explicação, o outro erra e recebe rótulo. Um é acolhido, o outro é corrigido antes mesmo de ser compreendido. E com o tempo, a mesa que deveria ser lugar de família vira lugar de comparação silenciosa. Ninguém fala isso em voz alta, mas a criança sente. O adolescente percebe, o filho guarda. E aos poucos, irmãos deixam de se olhar só como irmãos e começam a se olhar como concorrentes. Concorrentes pelo olhar do pai, concorrentes pelo olhar da mãe, concorrentes pela paciência, concorrentes pelo elogio, concorrentes pelo lugar. E o tema de hoje é: o poço não começou no poço. Porque na história de José, o poço foi o lugar onde a dor apareceu de forma visível. Mas aquela dor já vinha sendo construída dentro da casa. Antes do poço, havia uma mesa emocional desequilibrada. Antes do poço, havia preferência. Antes do poço, havia filhos tentando entender o próprio lugar. Antes do poço, havia irmãos disputando o olhar do pai. Antes do poço, havia uma casa onde o amor parecia ter medidas diferentes. E quando o amor vira disputa, a família pode estar junta por fora, mas rachada por dentro. E hoje não é um dia para apontar para quem errou. É um dia para enxergar os lugares errados que foram se formando dentro da casa. Não é um dia para acusar pai, mãe, filho ou irmão.
Não é um dia para abrir feridas de qualquer jeito. Não é um dia para forçar conversa. Não é um dia para perguntar na frente de todo mundo quem se sente rejeitado aqui. Não faça isso. Hoje é um dia para Deus trazer luz. E a luz não vem para humilhar. A luz vem para mostrar o caminho de cura. E se esse tema tocar feridas, rivalidades, dores, sofrimento intenso, ou situações grandes demais para conduzir sozinha, caminhe com responsabilidade. Ore sim, mas também busque apoio terapêutico, pastoral, médico ou profissional quando necessário. Cura também precisa de cuidado. A palavra diz em Salmo 147, verso 3. Cura os quebrantados de coração e trata das suas feridas. Esse verso é precioso porque mostra que Deus não vê apenas a ferida. Ele trata. Deus não passa por cima da dor familiar dizendo, deixa isso pra lá. Deus não olha para uma criança que se sentiu menos amada e diz, isso é bobagem. Deus não olha para irmãos que cresceram competindo por atenção e diz, isso é frescura. Deus não olha para uma mãe que percebe que errou na forma de distribuir presença e diz, agora já passou. Não. Deus cura os quebrantados e trata as feridas. E algumas feridas não estão apenas dentro de uma pessoa. Estão no vínculo, estão na relação entre irmãos, estão na forma como a casa aprendeu a funcionar. Estão na maneira como o amor foi demonstrado. Estão na forma como a atenção foi distribuída. Estão nos lugares que cada filho aprendeu a ocupar para sobreviver emocionalmente dentro da família. Tem filho que aprendeu que precisava ser perfeito para não dar trabalho. Tem filho que aprendeu que precisava adoecer para ser visto. Tem filho que aprendeu que precisava ser engraçado para aliviar o clima da casa. Tem filho que aprendeu que precisava ser adulto cedo demais. Tem filho que aprendeu que precisava ser rebelde para existir. Tem filho que aprendeu que ser quieto era a única forma de não incomodar. Tem filho que virou pacificador da casa. Tem filho que virou confidente emocional da mãe. Tem filho que virou o orgulho do pai. Tem filho que virou o peso da família. Tem filho que virou o exemplo. Tem filho que virou a vergonha. E hoje Deus quer tocar nesses lugares. Não apenas nas lembranças, mas nos lugares ocupados. Porque filho não nasceu para ser função. Filho não nasceu para ser troféu, filho não nasceu para ser peso, filho não nasceu para ser mediador da dor dos pais. Filho não nasceu para ser substituto emocional de ninguém. Filho não nasceu para carregar a paz da casa nas costas. Filho nasceu para ser filho. E isso precisa voltar para dentro da família. E é aqui que a história de José entra com muita força. Porque quando falamos de José, muita gente lembra do governador do Egito, do homem que interpretava sonhos, do homem que chegou ao palácio, do homem que venceu depois de sofrer. Mas antes de José chegar ao palácio, ele foi filho dentro de uma casa ferida. A Bíblia mostra que Jacó amava José de maneira especial. José era filho da sua velhice, filho de Raquel, a mulher que Jacó amava profundamente. E essa preferência não ficou escondida. Ela apareceu. Apareceu na túnica, apareceu no tratamento, apareceu no modo como José era visto, apareceu no lugar que José ocupava dentro daquela família. E aqui existe uma verdade difícil. Quando um pai demonstra amor de forma desigual, os filhos não apenas recebem atenção diferente, eles recebem mensagens diferentes sobre o próprio lugar. O filho pode pensar, eu sou escolhido. O outro pode pensar, eu sou menos importante. Um pode sentir segurança, o outro pode crescer com rejeição. Um pode se sentir amado,
o outro começa a disputar lugar. E muitas vezes os pais não fazem isso querendo destruir. Muitas vezes os pais nem percebem, mas os filhos percebem. Eles percebem quem é mais ouvido, quem é mais defendido, quem é mais desculpado, quem é mais cobrado, quem mais recebe paciência, quem recebe mais dureza, quem pode errar, quem precisa acertar sempre, quem tem colo, quem tem só cobrança, quem é tratado como criança, quem é tratado como adulto antes da hora, quem pode ser frágil, quem precisa ser forte, quem pode descansar, quem precisa sustentar a casa emocionalmente. E sem perceber, a casa vai ensinando irmãos a se compararem. E quando irmãos passam a disputar amor, a fraternidade começa a adoecer. José tinha sonhos, mas os irmãos tinham feridas. José tinha uma única túnica, mas os irmãos carregavam a sensação de desigualdade. José falava dos sonhos, mas talvez os irmãos ouviam tudo a partir de um lugar de dor. E isso não justifica o que eles fizeram. Nada justifica jogar José no poço. Nada justifica vender o próprio irmão. Nada justifica mentir para o pai. Nada justifica transformar ciúme em crueldade. Mas olhar para a história com maturidade nos ajuda a entender que o poço não apareceu do nada. O poço revelou uma família que já estava emocionalmente rachada. O poço revelou irmãos que já se sentiam em disputa. O poço revelou uma casa onde o amor parecia ter hierarquia. O poço revelou feridas que ninguém estava tratando. E talvez hoje Deus esteja chamando você para o olhar para dentro da sua casa e perguntar: existe algum filho que se sente menos visto? Existe algum filho que carrega o papel de problema? Existe algum filho que se sente sempre cobrado? Existe algum filho que recebe mais paciência porque se parece mais comigo? Existe algum filho que eu escuto menos porque ele é mais quieto? Existe algum filho que eu elogio menos porque acho que ele já sabe que é amado? Existe algum filho que só recebe atenção quando erra? Existe algum filho que precisou ser forte cedo demais? Existe algum filho que virou responsável por manter a paz da casa? Essas perguntas não vêm para te destruir. Vêm para te acordar. Porque algumas famílias não adoecem por falta de amor. Adoecem porque o amor não chega de forma clara para todos. Adoecem porque um filho sente que precisa merecer. Outro sente que precisa competir. Outro sente que precisa sumir. Outro sente que precisa gritar. Outro sente que precisa ser forte. Outro sente que precisa nunca errar. E quando esses lugares não são tratados, os filhos crescem, mas continuam carregando papéis. O filho forte vira adulto que não pede ajuda. O filho problema vira adulto que acredita que sempre atrapalha. O filho invisível vira adulto que aceita migalhas de atenção. O filho adulto ansioso é aquele que um dia era o filho perfeito. O filho comparado vira adulto que mede a própria vida pela vida dos outros. O filho que disputou o amor pode se tornar alguém que sente ameaça quando o outro é celebrado. E isso é muito sério. Porque algumas feridas familiares não passam com o tempo. Elas só mudam de forma. Viram controle, viram ciúmes, viram competição, viram carência, viram dureza, viram afastamento entre os irmãos, viram aquela família que se reúne na mesma mesa, mas não consegue falar do que realmente dói. E talvez você esteja ouvindo isso e pensando na sua infância. Talvez você tenha sido filho que precisou ser forte.
Talvez você tenha sido a filha que ajudava todo mundo e ninguém perguntava como estava. Talvez você tenha sido o filho comparado. Talvez você tenha sido a filha que precisava acertar para ser elogiada. Talvez você tenha sido um irmão esquecido, porque o outro dava mais trabalho. Talvez você tenha crescido sentindo que o amor tinha fila, e isso ainda dói. Mas hoje Deus não está te mostrando isso para você apenas olhar para trás. Ele está te mostrando para que você não reproduza sem perceber. Porque a dor que não é tratada pode virar método de criação. A mãe que se sentiu invisível pode se tentar ser indispensável para os filhos. O pai que se sentiu rejeitado pode cobrar desempenho para sentir orgulho. A mãe que foi comparada pode comparar sem perceber. O pai que nunca recebeu acolhimento pode chamar sensibilidade de fraqueza. E de repente, a história se repete com outras roupas. Por isso, hoje Deus está nos chamando para interromper papéis. Não é só curar uma lembrança, é devolver cada filho ao lugar certo. O lugar de filho. Não de rival, não de problema, não de troféu, não de peso, não de substituto emocional, não de responsável pela paz da casa. Filho é filho. E cada filho precisa receber uma mensagem clara. Você tem lugar aqui. Você não precisa competir por amor, você não precisa ser igual ao seu irmão, você não precisa carregar um papel para ser aceito, você não precisa ser perfeito para ser visto, você não é menos amado porque é diferente, você pertence. Isso é cura familiar. E José, mesmo tendo sido ferido dentro da própria casa, não permitiu que a dor governasse sua história para sempre. Quando ele reencontra os irmãos, ele poderia destruí-los. Ele tinha poder, tinha posição, tinha memória, tinha motivos. Mas José chora. E esse choro é muito profundo. Porque maturidade espiritual não é vencer a família, é não devolver a dor que recebeu. Maturidade espiritual não é fingir que nada aconteceu. É não permitir que o que aconteceu transforme você na mesma dor que te feriu. José diz: vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Isso não significa que o mal foi bom, não foi. A rejeição foi real, a injustiça foi real, o abandono foi real. Mas José estava dizendo: vocês não terão a última palavra sobre a minha história. A cura não é fingir que não doeu. A cura é quando a dor perde o governo. A cura não é apagar a história. A cura é quando a história deixa de definir quem você é. E hoje Deus quer começar esse tipo de cura dentro da sua casa. Talvez Ele queira curar a rivalidade entre irmãos. Talvez Ele queira curar a comparação. Talvez Ele queira curar o favoritismo consciente ou inconsciente. Talvez Ele queira mostrar que aquele filho quieto também precisa de presença. Talvez Ele queira mostrar que aquele filho intenso não é só difícil, ele também quer lugar. Talvez Ele queira mostrar que aquele filho obediente também precisa ser cuidado, não apenas elogiado por não dar trabalho. Talvez Ele queira mostrar que aquele filho que erra não pode ser reduzido ao erro. Talvez Ele queira mostrar que nenhum filho deve disputar o amor que deveria ser ambiente. E agora a prática de hoje será diferente. Hoje nós não vamos trabalhar com papel, hoje nós não vamos fazer memória guiada. Hoje não será apenas um símbolo individual. Hoje será uma vivência familiar. Porque o tema deste dia não é só uma dor pessoal. É o lugar que cada filho aprendeu a ocupar dentro da família. E o nome dessa vivência é a refeição dos lugares. Nesta mesa, ninguém precisa competir por amor. Nessa mesa,
Ninguém precisa competir por amor. Você vai marcar uma refeição simples com os seus filhos. Pode ser jantar, pode ser almoço, pode ser um café da manhã, pode ser um lanche. Não precisa ser uma mesa bonita. Não precisa ser uma comida elaborada. Não precisa ter nada perfeito. Precisa ser intencional. E talvez, enquanto você prepara a refeição, você chore. Não pela comida, mas porque vai perceber que Deus não está pedindo uma mesa bonita. Ele está pedindo uma mesa reparadora. Uma mesa onde o filho que se sentiu invisível seja visto. Uma mesa onde o filho que se sentiu problema seja recebido. Onde o filho que sempre foi forte possa respirar. Onde o filho que sempre competiu possa descansar. Onde o filho que sempre tentou merecer amor possa simplesmente ser filho. Hoje a mesa vai deixar de ser apenas lugar de comer e vai se tornar lugar de pertencimento. A mesa pode ser lugar de comunhão, mas também pode virar lugar de comparação. A mesa pode ser lugar de conversa, mas também pode virar lugar de silêncio. Pode ser lugar de encontro, mas também pode virar lugar onde um filho se sente mais visto e outro se sente sobrando. Então hoje você vai preparar uma refeição simples e dizer com sua presença: nesta casa cada filho tem lugar. A regra dessa refeição é simples: sem celular, sem bronca, sem correção, sem comparação, sem transformar a mesa em tribunal. Não use esse momento para dizer: você precisa melhorar nisso, você dá muito trabalho, seu irmão faz diferente, você nunca entende. Não. Essa refeição não é para corrigir comportamento, é para reparar pertencimento. Se seus filhos forem pequenos, faça de forma leve. Se forem maiores, faça com respeito. Se forem adolescentes, não force. Se seu filho for adulto ou não estiver perto, você pode adaptar. Pode fazer uma ligação, pode mandar uma mensagem, pode preparar essa refeição em oração e se lembrar dele diante de Deus. Mas se for possível reunir a família, sente-se com eles. Não faça clima de julgamento, não diga: vamos resolver tudo agora. Diga apenas: hoje eu queria que essa refeição fosse diferente. Não é bronca, não é cobrança, é só um momento para lembrar que nessa casa ninguém precisa competir por amor. Cada um tem lugar, cada um é filho e cada um é importante para mim. Depois olhe para cada filho como único. Não compare, não corrija, não faça sermão, apenas devolva o lugar. Você pode dizer: você não precisa ser igual ao seu irmão para ser amado. Você não precisa carregar o papel de forte o tempo todo. Você não é o problema da casa. Você não precisa fazer tudo certo para ter meu olhar. Você não precisa disputar atenção aqui. Você não precisa cuidar da minha dor. Você não precisa carregar a paz da casa. Você tem um lugar que é seu. Você é filho. Você é filha. Mas não repita como frases prontas. Olhe para cada filho. Perceba o que aquele filho precisa ouvir. Talvez um precise ouvir: você não precisa ser forte o tempo todo. O outro precisa ouvir: você não é o problema. Outro precisa ouvir: você também tem direito de ser cuidado. Outro precisa ouvir: eu vejo você. Outro precisa ouvir: você não precisa competir. Outro precisa ouvir: você não precisa acertar sempre para ser amado. E se em algum momento você perceber que colocou peso demais sobre algum filho, diga com humildade: eu sinto muito se você sentiu que precisava competir por atenção. Eu sinto muito se eu te coloquei no lugar de forte, de problema ou de invisível. Eu sinto muito se você se sentiu igual ao seu irmão para ser amado. Eu quero aprender a te enxergar melhor. Você não precisa fazer discurso enorme. Às vezes, uma frase verdadeira abre uma porta que anos de silêncio fecharem. Não cobre reação. Não pergunte: você sentiu alguma coisa?
Não force o abraço. Não transforme esse momento em interrogatório. A condução vem dos pais. A criança não precisa performar emoção. O adolescente não precisa responder na hora. O filho adulto não precisa saber o que dizer. Às vezes, a semente entra em silêncio. Depois, se for possível, dê as mãos com a sua família ao redor da mesa e ore de forma simples. Senhor, abençoa essa mesa. Que ela não seja lugar de comparação, mas de pertencimento. Que nenhum filho dessa casa precise disputar amor. Que cada um seja visto, cuidado e amado no lugar que o Senhor deu. Em nome de Jesus. Amém. Hoje a sua tarefa é essa. Marcar uma refeição simples. Guardar o celular. Não corrigir, não comparar e não cobrar durante esse momento. Olhar para cada filho como único, declarar que cada um tem lugar, pedir perdão se perceber que algum filho carregou um peso que não era dele e orar devolvendo cada filho ao lugar de filho. Não faça como dinâmica, faça como reparação. Não faça para cumprir, faça para criar um registro novo dentro da sua casa. Agora, coloque a mão no seu coração e diga baixinho: Senhor, cura os lugares feridos da minha família. Talvez hoje você tenha percebido coisas que doem. Talvez você tenha lembrado da sua infância. Talvez você tenha pensado nos seus filhos. Talvez você tenha percebido que sem querer algum filho recebeu um lugar pesado demais. Mas hoje o Senhor não está te acusando. Ele está te chamando para reparar, para reorganizar a casa por dentro, para devolver cada filho ao lugar de filho. Então vamos orar? Senhor Jesus, hoje nós colocamos diante de Ti a história emocional da nossa família. Colocamos os lugares que cada filho ocupou. Colocamos a nossa mesa, colocamos as comparações que aconteceram. Colocamos os favoritismos conscientes e inconscientes. Colocamos as disputas por atenção. Colocamos os ciúmes, as rivalidades, os silêncios e as dores que cresceram dentro da nossa própria casa. Senhor, nos perdoa pelas vezes em que não percebemos. Senhor, nos perdoa pelas vezes em que elogiamos um e esquecemos de afirmar outro. Mas hoje nós não queremos ficar presos à culpa. Nós queremos caminhar com responsabilidade e cura. Senhor, toca agora em cada filho. Pai, cura, Senhor, a relação entre irmãos. Pai, ensina-nos a amar cada filho de forma clara. Pai, em nome de Jesus nós declaramos que os nossos filhos não nasceram para competir por amor. Eles pertencem, eles são vistos e eles são herança do Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor cure, que o Senhor, Pai, visite a nossa filiação. E hoje nós declaramos que nessa casa terá lugar de cura, terá lugar de pertencimento. Nossa família não será governada por comparação, favoritismo ou rivalidade. O Senhor tratará as feridas escondidas com amor, verdade e paciência. Não se esqueça. O amor cura. Em nome de Jesus. Amém. Deus, Ele não revela a ferida para destruir a casa. Ele revela para restaurar lugares. E amanhã, no 5º dia, nós vamos falar sobre ressignificação de identidade. Porque depois que Deus tira os filhos dos papéis errados, Ele começa a restaurar o nome, o valor e a identidade. Que Deus visite hoje a mesa da sua família. Que Ele cure os vínculos e que nenhum filho precise disputar o amor que Deus chamou para ser ambiente dentro da casa. Deus te abençoe e até amanhã. Tem filho?